Boa noite a todos. Olha, eu chego a estar emocionado porque, assim, há 4 anos a gente chegou aqui em Campo Grande e muita coisa tem acontecido nesses 4 anos, né? Mas eu considero hoje esse momento um momento especial, por vários motivos. O primeiro deles é ver essa casa cheia, né? Isso é uma coisa que é muito bom a gente ver. Logo que nós chegamos aqui, fomos acolhidos pelo seu Girofel aqui no Instituto de Cultura e hoje, com a presidência do João Batista, o Instituto de Cultura já se transformou num local não só para a cultura espírita, mas também para a ciência e para a justiça, já que a AME e a AGE estão sediadas aqui junto com o Instituto de Cultura. Então, essa fraternidade que é própria da mensagem espírita, né, e que nós estamos tentando colocar em prática nas nossas atividades como espíritas, né, no movimento espírita, e ver todo mundo junto assim, é sempre uma alegria muito grande, né? O seu Carlos, da Arquitécnica, receber de novo, ter o privilégio de ter a prece da Dona Maria Garcia antes da minha palestra, a música do João. Então, eu já estou feliz, já posso desencarnar feliz. Vocês que não sei se estão muito felizes com o título da palestra, né? Porque eu nem coloquei o título inteiro quando a gente divulgou, que era para não espantar o pessoal, né? Mas eu vou explicar e vocês vão ver que é simples. A verdade é que essa palestra a gente fez num congresso médico espírita que aconteceu em Belo Horizonte, né? No congresso do Departamento Acadêmico da Associação Médica Espírita do Brasil. E a gente está levando, na verdade, é uma hipótese, é uma teoria sobre a etiopatogenia. Então, o que é... Bom, vamos começar. O que é o câncer? Câncer não é uma doença, é um conjunto de doenças que tem como característica comum a perda de ordem das células. Então, qualquer um dos tecidos que formam o nosso corpo, eles podem apresentar algum tipo de tumoração, que a gente chama de neoplasia. E essas tumorações, elas são crescimentos anormais dessas células. A gente tem os tumores benignos e os tumores malignos, né? Na verdade, é a mesma coisa, só que o que muda é que nos tumores benignos, as células se multiplicam mantendo a sua orientação original. Elas só crescem em volume. E as células malignas, elas não só crescem em volume, como elas perdem as características das células que as originaram. Então, elas são células rebeldes, entre aspas, né? Depois da apresentação, vocês vão ver que, na verdade, eu não considero essas células rebeldes, elas são células órfãs, desamparadas, né? Tá bom? Então, isso é o câncer. E o que é etiopatogenia? Etios é causa, patos, doença, e gênesis, origem. Então, a etiopatogenia é aquilo que causou a doença, né? O mecanismo ou a causa principal de determinada doença. Tá? E o que a gente vai apresentar aqui não é uma teoria médica sobre o câncer. A gente já sabe muita coisa em medicina sobre o câncer, as suas causas, né? Avançamos muito com relação a isso. E hoje a gente já sabe que tem causas genéticas, tem causas ambientais, né? Vários fatores que provocam câncer, como o tabaco, por exemplo, e por aí vai. Só que nós sabemos também em medicina que todas as doenças, elas têm um fator predisponente e um fator desencadeante. A verdade é que a gente precisa ter essas duas coisas para determinada doença aparecer. Então, se você tem um fator predisponente, como o genético, por exemplo, para ter câncer, e isso já existem vários genes identificados para isso, que nós chamamos de oncogenes. Existem alguns genes que nós sabemos que estão ligados a determinados tipos de câncer. Vou dar um exemplo. Tem um gene específico lá, o HLA-B29, que é um gene que é causador de câncer de intestino.
No começo, a gente achava assim, se tiver o gene, vai ter câncer. Hoje, a gente já sabe que você pode ter o gene e não ter o câncer, e você pode não ter o gene e ter o câncer. Então esse gene não tem nada a ver com a doença? Tem. Ele é um fator predisponente. Então, se você tem uma pessoa que tem aquele gene, a chance dela desenvolver o câncer é maior do que a outra que não tem. Mas as duas podem ter. Tá? Não sei se deu para entender. Então, se você, por exemplo, tem uma tendência genética a ter câncer de pulmão e você fuma, então provavelmente você vai ter o câncer, porque você tem o fator predisponente e o fator desencadeante. Então, isso a gente já sabe em medicina. Mas o que a medicina clássica ainda não considera são as causas espirituais. Qual seria a influência, ou pelo menos o mecanismo pelo qual determinado tipo de atitude mental, né, ou determinada herança da genética não física, mas da genética espiritual, dos genes perispiríticos, até que ponto que essa característica pode influenciar no aparecimento da doença. E aí é que a gente comete aí esse abuso de tentar elaborar uma hipótese. Essa hipótese a gente elabora a partir do que a gente aprendeu em medicina e que a gente aprendeu com André Luiz. Tá? Então, vamos lá. O câncer é sempre um problema de células. E o que é uma célula? Tem várias definições em biologia, mas a melhor definição que eu encontrei até hoje foi dada por André Luiz. E ele diz que as células são animáculos infinitesimais domesticados. Eu acho isso perfeito. Primeiro porque são animáculos mesmo. A gente tem alguns animais que são unicelulares, as amebas, por exemplo, as bactérias, né? Infinitesimais porque a gente precisa de um microscópio para enxergá-las. E domesticadas porque elas estão formando um condomínio, cujo síndico somos nós. Então essas células, elas estão agrupadas, formando tecidos. Os tecidos estão arquitetados para formar os órgãos estão associados para formar os sistemas que mantêm a vida e as funções do corpo biológico. Então essas células, elas funcionam como se fosse um condomínio, como se fosse uma comunidade que precisa de ordem, de organização e de orientação para que cada uma faça exatamente o que ela tem que fazer. Por isso, domesticadas. Tá? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, deixa isso muito claro. Então, estas células, na medida em que elas estão fazendo parte do nosso corpo, elas aguardam instrução, elas aguardam ações que organizem não só a sua estrutura, que é a parte da anatomia e da histologia, quer dizer, como é que elas têm que se colocar, uma do lado da outra, uma em volta da outra, qual que chega perto de qual, os vários tecidos que vão formar, por exemplo, o coração. O coração tem vários tecidos que formam o coração, né? O tecido de condução, miocárdio, endocárdio, pericárdio e assim por diante. Todas essas células estão exatamente no lugar que elas tinham que estar e fazendo exatamente o que elas tinham que fazer, que é a função, que é a parte da fisiologia. Então, a anatomia é como se fosse a geografia e a fisiologia é como se fosse a história, né? Para eu saber o que aconteceu em determinado país, eu vou estudar a história do Egito. Primeiro eu tenho que aprender a geografia do Egito. Onde é o Egito, como é que é o clima lá, o que é que tem, como é a economia. Porque aí você consegue montar o cenário e em cima desse cenário você entende o que acontece lá, por que as coisas aconteceram. A anatomia é assim, é a paisagem. E a fisiologia é o movimento, como as coisas funcionam. As células que formam o nosso corpo, elas estão muito bem orientadas quanto à sua estrutura e quanto à sua função. E quem é que organiza essas células, né? Elas precisam receber uma ordem, elas precisam receber o comando para saber o que elas têm que fazer, quando elas têm que fazer, em que momento, né? E essas ordens, esses comandos, eles precisam ser constantemente enviados. Se você tem uma empresa, essa empresa tem uma filial, e aí você monta essa filial
tem lá um franchising da sua loja lá em outra cidade. Você precisa colocar um gerente para você lá. Mas esse gerente precisa receber todas as ordens da matriz. Se um belo dia para de chegar a ordem, ele já não sabe o que fazer. Né? Ele não sabe qual o rumo que a empresa está tomando, porque simplesmente não recebe informação. O que vai acontecer? Aquela filial que ficou isolada, que não sabe, não está mais recebendo o comando da central, ela vai perder as características da empresa. Né? Se a empresa tomar um rumo diferente, mudar a fachada, fizer uma liquidação, alguma coisa, a filial não vai fazer, porque não está sabendo o que está acontecendo. Então, essas células, elas precisam o tempo inteiro dessa ordem. Se essa ordem desaparece, elas voltam para o seu estado primitivo, que é o automatismo celular. Então, se eu pego uma célula do meu corpo, por exemplo, e faço uma biópsia, tiro essa célula do meu corpo, coloco num laboratório, no meio de cultura. E essa célula vai continuar viva lá. Né? Ela pode até se multiplicar, dependendo da célula que eu pegar. Mas o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar para o seu automatismo celular, para o seu primitivismo. Ela vai se alimentar, ela vai produzir energia, ela vai eliminar as excretas e, dependendo da célula, vai se multiplicar. Mais nada. Mais nada. Por quê? Porque ela não recebe, ela não tem autonomia para fazer nenhuma outra função além dessas que são as funções básicas. E quando ela se multiplica, ela perde a diferenciação. Ou seja, se era uma célula especializada em alguma coisa, na medida em que ela vai se multiplicando, ela vai perdendo essa diferenciação, ela vai se tornando uma célula comum. Né? E isso é uma coisa que até hoje a medicina ainda tem alguma dificuldade para explicar. Por quê? Quem dá a ordem, quem provoca a diferenciação, quem faz com que as instruções que estão lá nos genes se façam reais, se materializem na célula, é o comando que nós, espíritas, sabemos que vem do perispírito. Né? Então, precisa ter uma intencionalidade, alguém que comande esses animáculos infinitesimais. Porque a capacidade que eles têm é só dessas funções básicas, né, que garantem a sua sobrevivência. Então, a gente vai precisar entender a comunicação mente-corpo para começar a entender esses fatos, né, de diferenciação e função de cada uma das células que formam o corpo, o organismo de um ser pluricelular. O ser humano funciona desse jeito, mas os outros animais pluricelulares também funcionam desse jeito. A diferença é que quem comanda tem um nível de consciência mais baixo e, portanto, capacidades menos elaboradas, mas também funciona do mesmo jeito. Tá? Então, é o que nós temos chamado de interface físico-etérica. Ou seja, se eu tenho um corpo físico, biológico, que tem um sistema, uma aparelhagem muito bem construída, que tem um hardware, né, que é o nosso sistema nervoso central, precisa ter alguém que instale o software. Precisa ter alguém que comande o computador. Se o computador está em casa ligado, instalado o Windows, tudo bonitinho, ele vai fazer o quê? Nada. A não ser aquilo que você programou para ele fazer, ou então alguém tem que sentar na frente do computador e dar os comandos, no teclado, no mouse, para que ele se operacionalize. O nosso corpo é como se fosse um sistema, né? Um sistema computacional, só que é feito de carbono, é biológico, e esse sistema computacional precisa de alguém que o opere. Quem vai operar? Hoje, uma boa parte dos cientistas já fala que é a mente. Ao contrário do que se tem acreditado até hoje no paradigma materialista, que fala que a mente é uma secreção do cérebro. Mas hoje, diante de várias evidências científicas, nós temos um número bem considerável de cientistas que está falando que é o contrário, que a mente é um metasistema. É uma inteligência não física. E esta inteligência é que opera o cérebro e todos os seus sistemas. Então, Mário Beauregard, Candace Pert, Bruce Lipton e uma série de outros pesquisadores têm ido nessa linha.
por questões de evidências científicas, não por questões de crenças filosóficas ou religiosas, né? Então, essa interface seria a maneira como essa mente, esse metasistema, se comunica e opera as células, o sistema nervoso e as células, tá? A gente teria aí uma relação de anatomia transdimensional e fisiologia transdimensional. O que seria isso? Quais são essas estruturas que fazem essa comunicação entre o meu corpo físico e o meu corpo espiritual? E como elas funcionam? Então, quais são as estruturas? Anatomia. E como elas funcionam? Fisiologia. Só que transdimensional. Por quê? Porque nós somos seres transdimensionais. A gente existe em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Então, quando eu estou encarnado com o meu corpo físico aqui no plano físico, que o William Tyler chamou de espaço-tempo positivo, eu só estou existindo nesse plano? Não. O meu perispírito é matéria quintessenciada. Já está numa outra dimensão, né? E o meu perispírito ainda não é a essência do que eu sou. Eu ainda tenho a alma, o princípio inteligente individualizado. E esse não sei nem em qual dimensão está. Então, na verdade, nós somos, no mínimo, transdimensionais. Mas eu acredito que nós somos multidimensionais. A teoria das supercordas fala em 10 dimensões mais o tempo. É bem provável que a gente ocupe uma boa parte dessas dimensões enquanto encarnados. E mesmo desencarnados, a gente continua tendo o nosso perispírito e o nosso espírito. Então, teria essas interfaces, essas estruturas de comunicação, né? E aí, a estrutura, o organismo espiritual seria o perispírito. E enquanto encarnados, além do perispírito, a gente teria o duplo etérico, que faria essa interface, que é composto de ectoplasma. Ectoplasma eu digo que é matéria de transição. Por quê? Porque o ectoplasma é matéria espaço-tempo negativo, ela é quintessenciada. Mas, em alguns momentos, você consegue materializar esse ectoplasma, né? Os processos de materialização mostram isso, né? William Crookes e tantos outros pesquisadores que fizeram materialização. O que é aquilo ali? É ectoplasma. Mas você consegue fazer ele se tornar matéria visível, tangível, né? E depois essa matéria vira o quê? Quando acaba a ação dos espíritos sobre ela? Ela volta para onde veio. E aí você deixa de ver ela de novo. Então, é a matéria de transição. Ela é que é o tijolo dessa interface físico-etérica, né? E o corpo físico. A parte que está mais perto do duplo etérico são os meridianos acupunturais. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eles já foram identificados, inclusive em microscopia eletrônica, na década de 60, né, por um pesquisador chinês chamado Qin Bonghan. Então, o Qin, ele mostrou que aquilo é real, é físico, e inclusive com experimentos que chegaram ao ponto de identificar os canaizinhos. Então, não é coisa da cabeça de chinês, não. Inicialmente, mas muito inspirados, porque muitos anos depois a gente foi capaz de demonstrar que aquilo ali é verdade, né? E, apesar de uma boa parte dos médicos não aceitarem, é uma especialidade médica, não é a acupuntura? Então, a gente aceita os resultados, mas não aceita as explicações. É meio incoerente isso. Então, se a gente acredita na homeopatia, porque é especialidade médica, a gente tem que acreditar em vitalismo, porque é uma terapêutica vitalista. O vitalismo fala de ectoplasma, fala de vibração, fala de energia. A acupuntura é a mesma coisa. Então, apesar da gente não admitir publicamente, os médicos de uma maneira geral, o fato do Conselho Federal de Medicina acolher essas especialidades como especialidades médicas é a admissão de que funciona, né? Então, a gente teria essas estruturas aí. Depois, as células do sistema nervoso central, que seriam as células mais diferenciadas, né? Que estariam mais diretamente ligadas ao nosso espírito. Hoje a gente sabe, porque há 60 anos atrás, quando o Chico Xavier psicografou Evolução em Dois Mundos, ele teve a ousadia de escrever lá que as células eram comandadas pelo citoplasma. Numa época em que todo mundo aprendia na escola, na faculdade, que quem comandava a célula era o núcleo. E naquela época foi até ridicularizado por alguns. Hoje, 2013,
Já faz aí pelo menos uns 5 anos que a gente sabe que o comando da célula está no citoplasma, não no núcleo. Outra coisa que ele falou há 60 anos atrás é que era através dos centríolos que o espírito se manifestava na célula. Coisa que parecia assim mística. E hoje nós já temos alguns pesquisadores, entre eles o Dr. Jeffrey Satinover, que falam que os microtúbulos, que são as estruturas que formam esses centríolos, são amplificadores do sinal quântico. E que a mente se manifesta na célula a partir dessas estruturas. Então, assim, para os que ainda, eu já li isso algumas vezes, falam os erros da obra de André Luiz, eu recomendo cautela, não é? Para falar que o André Luiz errou. Porque quando ele lançou esse livro há 60 anos atrás, era até meio caricato o livro, parecia ridículo. E hoje, 60 anos depois, a gente percebe que ridículos eram aqueles que criticavam, não é? Porque ele está absolutamente certo. Então, na obra de André Luiz, na minha visão, é assim, é o que já está comprovado e que estava certo, e o que ainda não está comprovado, mas que está certo. Né? Então, é uma questão de tempo e nós vamos chegar lá. Né? Então, essa comunicação mente-corpo, que está sendo hoje estruturada de uma maneira bastante segura por esses pesquisadores, que eu citei para vocês, e tem outros, é uma nova forma de entender a saúde. Por quê? Porque a gente começa a perceber a mente como causa da doença, pois é a mente que comanda as células. Não é? Então, uma malformação congênita, por exemplo, que parecia uma injustiça de Deus, né? Entre aspas, porque se Deus é infinitamente bom e justo, não pode ter injustiça. Mas se aquele espírito acabou de nascer com aquela criança, como é que ele nasce mal formado? O que aquela criança fez para merecer aquilo? Né? Isso é uma injustiça divina. Não, a gente já sabe pela reencarnação que não é bem assim. Ela acabou de nascer naquele corpo. E se ela está mal formada, é porque o comando mental dela determinou aquela malformação por algum motivo. Né? E o conceito de saúde que extrapola o conceito de doença, biologicamente falando. Hoje, para nós, a Organização Mundial de Saúde fala que doença não é apenas a ausência, saúde não é apenas a ausência de doença, mas o bem-estar biopsicossocial. Bom, nem esse conceito a gente pratica, na verdade. Os médicos hoje, de uma maneira geral, o sistema de saúde hoje, do estar saudável é não ter doença. Por isso que quando você está deprimido, você vai no médico e ele fala assim, você não tem nada, vai procurar um psicólogo. Não tem nada porque na cabeça dele, se não é físico, não é nada. Mas é uma pessoa em dificuldades. E nós, espíritas, apesar de nós termos o melhor conceito de saúde que eu já li na minha vida, que foi dado por Emmanuel, que define saúde como perfeita harmonia da alma, nós também não agimos assim quando ficamos doentes. Quando a gente tem uma doença do corpo físico, a gente vai lá procurar o centro para quê? Para ter forças de enfrentar aquela dificuldade? Vai fazer a cirurgia espiritual para quê? Para atingir a iluminação? Não, você vai lá, quer para alguém resolver o seu problema. E você quer sair de lá com o corpo curado. Sem perceber que, às vezes, aquela doença naquele corpo é a sua cura. Então, na medida em que a gente tem o conceito de saúde como perfeita harmonia da alma, é óbvio que a gente tem que continuar lutando pela nossa saúde. Né? O Chico já falou isso, que a gente tinha que cuidar da alma como se fosse acabar amanhã e do corpo físico como se fosse eterno. Então, o veículo que nos é emprestado precisa ser cuidado, tratado, prevenção, tudo isso que a medicina oferece. Mas, no momento da doença, a gente tem que focar a nossa atenção na mensagem que ela está trazendo. Né? Porque mesmo que ela te leve ao desencarne, ela vai te trazer uma mensagem, uma lição que muitas vezes é aquilo que você buscou há muitas e muitas encarnações. Mas, de qualquer maneira, isso daqui já mostra para a gente que quem é que manda, quem é a causa do problema? É o espírito. Né? Portanto, nas casas espíritas se faz a medicina mais avançada que eu conheço. Porque todas as formas de terapêutica, elas vão nos efeitos. Mas quando você está na casa espírita, e não é no passe nem na cirurgia espiritual, viu, pessoal? É no estudo e na palestra. É ali que você está fazendo medicina de ponta. Porque se o espírito entrar em harmonia com o universo, o corpo fica saudável.
a alma também. E como é que o espírito entra em harmonia com o universo? Amando incondicionalmente. Coisa que a gente ainda faz 2013 anos que a gente já está com a cartilha na mão e ainda não conseguimos resolver. Não é? Mas vamos chegar lá. Então, o perispírito é essa estrutura transdimensional e que dá a condição tetradimensional para o nosso corpo. Né? Então, o modelo organizador biológico, descrito pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, ou o corpo biomórfico do Rupert Sheldrake. Então, eu sempre falo isso porque às vezes você vai numa palestra, no mês que vem eu vou na Escola Paulista para dar uma aula para um curso de pós-graduação lá. Lá eu não falo perispírito, eu falo campo biomórfico. E todo mundo acha legal. Se eu falar perispírito, é chique. E se eu falar perispírito, vai falar, ih, lá vem esse espírito a querer doutrinar a gente. Né? Mas se você falar em corpo biomórfico, campo tetradimensional, aí é chique no último, né? E todo mundo aplaude, fala, pô, esse cara tem a manha, né? Então a gente usa a linguagem de acordo com a possibilidade. Por isso que eu digo, é muito mais fácil falar de medicina para vocês, que são espíritas, do que explicar o espiritismo para os médicos, né? Mas, de qualquer maneira, a conduta, o raciocínio, como é um raciocínio lógico, racional, e hoje em dia, depois de tantos anos, já com muitas provas científicas, então fica muito mais fácil a gente conseguir falar dentro da universidade desse mesmo assunto. Mas é esse perispírito aí que é muito importante, porque ele é o molde que vai orientar as células. Então a gente fala que o duplo etérico é a cópia do corpo. É o contrário. O corpo é a cópia do duplo etérico. Tá? Então esse duplo etérico, ele é na verdade um molde conformacional. Olha aqui, eu estou falando difícil hoje. É um molde de conformação, de forma. E este molde, ele vai estruturar as células nos seus devidos lugares e vai dizer para estas células em que elas têm que se transformar. Como ele vai fazer isso? Ativando os genes. Então, se você pegar o genoma de uma célula que está no cérebro, de um neurônio, os genes que estão lá dentro são exatamente os mesmos da célula que está formando o músculo da sua perna. Só que uma virou um neurônio, outra virou um músculo. Por quê? Porque receberam instruções diferentes, que ativaram determinadas enzimas naquela célula, que virou um neurônio, e naquela outra que virou o músculo. E o mais espantoso é que a célula que virou neurônio foi orientada para subir, a célula que ia formar o músculo da sua perna foi orientada para descer. Então, essa distribuição tridimensional da célula, se ela vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para cima, se vai para baixo, se vai para frente, se vai para trás, ninguém na embriologia conseguiu explicar ainda. Por quê? Porque eles ainda não consideraram o campo biomórfico. O Dr. Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, ele já, no seu livro, ele fala sobre isso. E ele é o primeiro a trazer uma teoria razoavelmente plausível para essa estrutura. Por quê? O corpo biomórfico do Dr. Rupert Sheldrake é o perispírito do espírito. É a mesma coisa. Aliás, eu fiz uma pesquisa para o meu primeiro livro, eu achei naquela época, 99, 25 sinônimos para perispírito. Né? Então é uma coisa já bem conhecida da humanidade. E aí a embriologia é a manifestação destas células orientadas por esse perispírito. Então, o perispírito é como se fosse um molde. Vou colocar uma metáfora aqui para vocês irem raciocinando comigo. Como se eu pegasse uma roupa de malha, essa roupa de malha tem a forma de um corpo humano, e eu colocasse uma massa dentro dessa roupa de malha, uma massa de células, e essas células vão se acomodando na malha para tomar aquela forma. Vamos imaginar que essa malha por dentro também tem, cada órgão tem essa malha. E a massa de células vai caindo e preenchendo essa malha e se diferenciando pelo local onde elas estão. E aí aparece o nosso corpo físico. Tá? Então o perispírito é fundamental, porque ele dá informação de estrutura e dá informação de função. Tá? Por isso que a gente fala, se o embrião, né, já começou diferenciação celular, com certeza eu tenho um espírito encarnado lá.
Porque senão essas células nunca saberiam que estrutura que elas têm que formar, para que lado que elas têm que ir. Se você fizer um estudo embriológico, você vai perceber, Haeckel já percebeu isso, que toda evolução embriológica do embrião humano, ela repete, se lembra da evolução filogenética. Então a gente começa como uma ameba, que é o zigoto unicelular, depois a gente vai formando, vai parecendo um anfíbio, depois parece um réptil, depois e vai evoluindo o embrião, até que a forma parece um macaquinho, um primata, e depois o embrião humano. Então isso é o aprendizado, né? No dizer de André Luiz, nosso aprendizado por pedaços, né? Eu esqueci o termo que o André usa agora, já vou lembrar. Como se fosse um mosaico. E a gente vai aprendendo, cada coisa que a gente aprende, a gente acrescenta e aquilo vai se somando até formar a estrutura que a gente tem hoje, com as capacidades que a gente tem hoje. Tá? Então, ali está o perispírito fazendo isso, né? Até a gente chegar na nossa forma humana atual. E aí, o que é o câncer? Bom, você tem uma célula que está lá, no seu lugar específico, com a sua função específica, desenvolvida para aquilo. E, de repente, essa célula ela começa a se multiplicar de uma maneira desenfreada. Ela perde a noção de estrutura, ela já não sabe mais até onde ela pode ir. Então, é como se ela estivesse vazando, como se ela não soubesse mais o número de vezes que ela tem que se multiplicar. E muitas vezes ela vai se indiferenciando, ou seja, ela regride. Se era uma célula, por exemplo, nervosa, um neurônio, ela começa a regredir para uma célula que já não é mais um neurônio. Por que será que isso acontece? Não é a perda de comando? Não era o perispírito que estava dando forma e função para essa célula? Então, por algum motivo, parou de receber essa instrução. E aí ela perdeu o comando. Ela não está querendo destruir nada. Aliás, ela não tem intenção. Né? Ela é uma forma primitiva. É um animáculo infinitesimal. Só que se você não dá a ordem para ele, ele não sabe o que fazer. Né? Com vitalidade, ele se multiplica, se indiferencia. Então a neoplasia, o câncer, são células desorientadas. Células que perderam o comando. Se esse comando vem do perispírito, onde é que está o problema? No perispírito. Só que assim, né? O perispírito, ele é o quê? É a expressão de quem? Do espírito, da alma. Então, se você está com problema no perispírito, na verdade o seu problema está na alma. E aí, esse problema do perispírito, muitas vezes, ele é compensado e corrigido com o problema no corpo físico. Eu costumo dizer o seguinte, você está diante do espelho, aí você levanta a mão. O que acontece com a imagem do espelho? Levanta a mão também. Quem levantou a mão primeiro, você ou a imagem do espelho? Ou foi ao mesmo tempo? É quase simultâneo, mas você levantou a mão primeiro. Aí a luz bateu na sua mão, bateu no espelho, veio na sua retina transformou aquilo em potenciais de ação, eles foram lá para o seu cérebro, foi para o tálamo disse, olha a imagem, vamos mandar lá para o córtex hospital. Aí veio aqui para a sua nuca e aqui virou imagem. Isso demorou um tempinho. É pouco, mas demorou. Então você levantou a mão primeiro, depois a imagem levantou a sua mão. Só que foi praticamente instantâneo. Alma e perispírito é assim. Por quê? Porque a matéria que forma o perispírito é uma matéria de alta energia, quintessenciada, é fluídica. Então, quem comanda ela é a alma. A alma mudou, o perispírito muda. É instantâneo. Mas quando você tem um corpo físico, esse corpo físico está atrelado ao perispírito. Como se fosse um terceiro espelho. Só que esta matéria que forma o seu corpo físico é uma matéria mais grosseira, com pouca energia. Portanto, ela demora muito para se mover. Então, o que acontece? A alma levantou a mão, o perispírito levanta a mão, o corpo físico vai levantar a mão lá na frente. Por isso que se você teve uma doença grave e aquela doença corrigiu o seu perispírito,
você pode desencarnar dessa doença mesmo assim. Porque não dá tempo dessa reorganização. Né? E aí também não precisa mais. Porque você estava naquele corpo só para aquilo. Gente, nós não somos daqui. Tem gente que não acredita em alien. Todos nós somos aliens. Ninguém aqui é daqui. Nós estamos aqui. Né? Nós somos deste universo, talvez. Né? Talvez a gente tenha vindo de outro universo, sei lá. Nós vamos saber um dia. Por enquanto, a gente só fica, né, conjecturando. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que um comando errado do perispírito gera uma alteração na célula, de funcionamento. Mas pode gerar também uma alteração de forma, se ocorrer algum problema no perispírito. Então, as células desorientadas quanto à forma e quanto à função é a definição de câncer. Lembra que eu falei para vocês, tá? Quanto mais indiferenciado o tumor, mais grave é o câncer. O que é indiferenciado? É o neurônio, por exemplo, é a célula mais diferenciada que a gente tem. Ela é uma especialista. Os músculos são células especialistas. Uma célula indiferenciada é uma célula que perdeu a sua especialidade. Ela voltou para trás. Voltar para trás é ótimo, né? Não dá para voltar para frente, mas tudo bem. Ela voltou. Voltou e agora ela é uma célula que não sabe mais fazer o que ela fazia antes. Quando você faz uma biópsia, o patologista vai olhar. Quanto mais aquela célula parece com o tecido do qual ela teve origem, menos grave é o câncer. Ainda tem algum resquício de ordem, de orientação. Mas aqueles tumores em que na célula você não reconhece nada da célula de origem, esse é o tumor mais indiferenciado, é o tumor mais grave, mais agressivo. Tá? Então vejam vocês que é tudo uma questão de ordem, de orientação. E aquela célula, ela se amotinou? Não. Ela se perdeu. Se perdeu no caminho e não sabe mais para onde ir. Então ela se multiplica de maneira descontrolada, perde as características próprias da célula e ela se multiplica de tal maneira que às vezes ela perde até a adesividade do tecido. Aí ela vai ser levada ou pelo sangue ou pela linfa e vai se alojar em outros tecidos, em outros lugares em que ela nem era para ela estar lá. Né? Que são as metástases. Então, essa célula realmente se perdeu. É como se tivesse feito um furinho naquela malha e aquela massa de células que você colocou lá começa a vazar. E aí ela vai escorrer. Primeiro vai crescer, depois vai escorrer. Mas o que acontece é que ela não está mais dentro do campo de ordem. Ela não está mais sob o comando do perispírito. Essa é a minha impressão, tá? Isso é uma hipótese, tá, pessoal? Cuidado. Então, perde a orientação espacial, forma um tumor e forma as metástases quando ela se descola e vai para outros lugares. E perdem a função, é óbvio. Você tem um tumor lá, quanto mais indiferenciado ele é, mais longe da célula original ele está, menor a capacidade dele fazer o que ele fazia antes. Às vezes perde completamente essa capacidade. Muitas vezes acontece isso. O tecido tumoral substitui as células do órgão ao ponto do órgão não trabalhar mais. Não ter células para fazer aquilo que ele fazia anteriormente. Né? Então, na minha forma de ver, eu pensei nessa malha, do perispírito como essa malha, e esse vazamento, esse furo, esse esgarçamento do perispírito seria a causa do câncer. Né? Então, naquele ponto específico, por um trauma no perispírito, eu provoquei um esgarçamento desse tecido. Uma ruptura desse tecido. E esse esgarçamento faz com que aquelas células que estão naquele campo de ação percam o controle. E ali elas vão vazar. Ali elas vão perder o controle e vão se multiplicar. E dali elas vão se descolar para formar as metástases. Então você teria lá os traumas do perispírito. Como é que você traumatiza o perispírito? Alguém tem alguma ideia? Pelo pensamento. Qual pensamento? O ruim. O tipo do pensamento ruim. Então, as violências que o nosso perispírito sofre, elas só podem ser causadas pelo espírito que o organiza. Então, não é ninguém que botou azar, fez zika em você e você ficou com câncer. Não é isso. Né? Ah, eu vivi a vida inteira do lado daquele chato e agora eu estou com câncer. Não, a culpa não é dele.
Ele pode ter sido o fator desencadeante, mas você tinha um fator predisponente e aceitou a ordem, né? E se isso aconteceu, quem provocou o trauma no seu perispírito? Foi você, a própria pessoa. Então são as violências da alma, né? Aí eu trouxe esse texto aqui para vocês, olha que interessante. Perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinando campos de ruptura na harmonia celular. Quem já leu André Luiz sabe que o texto é dele, né? Então a gente precisa ler umas 10 vezes, às vezes por causa das palavras. Mas o que ele está falando aqui? Perturbações em prejuízo dos outros, ou seja, a sua ação contra outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que é o seu dupletérico, o seu perispírito, né? Que é o veículo de expressão do seu corpo, né? Uma ruptura da harmonia celular. Depois ele fala, desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Então, primeiro tem o trauma. O trauma leva ao esgarçamento do tecido perispirítico. Depois, a desarticulação das células que perdem o comando. Então, mais uma vez, né, o Espiritismo nos traz duas notícias fortes, uma boa e uma má. A boa notícia é que todas as suas dores, as suas doenças, as suas dificuldades foram provocadas por você. Portanto, você tem condições de reverter. E a má é que todas as dores, as doenças que você tem no seu corpo foram provocadas por você. E é você que vai ter que consertar. Então, são as duas notícias, a boa e a má, né? Dependendo da maneira como você olhe. Porque era mais legal na época que eu acreditava num Deus que resolvia todas as paradas para mim. E eu pensava assim, eu vou ser bonzinho, eu rezo bastante, peço com fervor, eu sou criança, ele vai me atender, né? Aí depois você vai crescendo e vai vendo que não é bem assim. Mas ainda é confortável para muita gente pensar que o Deus vai resolver o seu problema. E o Espiritismo fala para você, meu amigo, Deus está te ajudando, mas as regras estão colocadas. Quem vai fazer a coisa aí para frente ou para trás é você, né? Exatamente, né? Busque e achareis, né? Se você plantar arroz, assustadoramente vai crescer arroz, né? E é assim que a gente vai levando a vida. O Espiritismo traz o comando da sua vida para a tua mão. Ele diz, é você que é o cara que vai dirigir. Nós estamos dando as instruções. Siga e vai dar tudo certo. E a gente não segue, né? Então a fisiopatologia, que é o quê? Fisiopatologia. Físio é mecanismo, lembra? Patos, doença. O mecanismo da doença. Então a hipótese é essa. Quem age sobre o perispírito é a alma e ninguém mais. Assim, se houve lesão no perispírito é porque houve ação da alma sobre ele com uma autoflagelação. Então, a gente faz isso o tempo inteiro com a gente. A gente se pune. Aí a tal da culpa, né? Que é o nosso câncer espiritual. É você se sentir culpado, se punir, né? Expiar. E achar que esse é o caminho. Não é. Vai te levar para a evolução. Mas eu não recomendo. Tem um outro caminho mais curto, muito mais bonito, mais legal e que não dói. É o caminho do amor, né? Então, se você percebe o erro e busca a correção desse erro, chamada responsabilidade, o que vai acontecer? Você se recupera no amor. Mas se você se sente culpado e se autoflagela, você vai se corrigir pelo caminho da dor. Então, aí são as duas opções. E a gente vai até o final no caminho da dor. Vai até o final. Vocês acham, por exemplo, que a dona Maria Garcia lembrou dos jovens de Santa Maria. Você acha assim, já existem várias teorias, né, que estaria ligado esse episódio às câmaras de gás da Segunda Guerra. Acho bem plausível. Mas vocês acham, o que vocês acham que aconteceria se, por exemplo, um espírito,
eu fui nazista na outra vida e matei um monte de gente na câmara de gás. Aí vem o karma e me mata numa câmara de gás. Isso vai provocar a minha correção ou a minha revolta? A revolta. Ué, então por que acontece isso? Acontece porque aquele espírito sente culpa e, apesar dele já ter recuperado o problema, ele se sente necessitado de passar pela experiência para ele se absolver. É por isso que nós vamos ser julgados com o mesmo peso que julgamos os outros, porque o julgador é a gente mesmo. Então, a verdade é que nós precisamos parar de nos autoflagelar. E se mesmo assim vem a doença, é porque aquela doença veio para corrigir determinado distúrbio que nós trazemos ainda em nosso perispírito. Toda vez, contudo, em que nos tresmalhamos na cólera ou na crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus, que é o amor, exteriorizamos correntes de enfermidade e de morte, que se voltam fatalmente contra nós, pelo princípio inelutável da atração que podemos observar no ímã. Em nossas crises de revolta e desesperança, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. Quem que é o veículo de manifestação mesmo? Perispírito dupletérico, né? Toda a violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Olha o esgarçamento do perispírito de novo. Quem traz essas instruções é Dias da Cruz, no livro Vozes do Grande Além, psicografado pelo Chico, em 57. Então vejam vocês que, apesar de ser uma hipótese, uma teoria que eu estou trazendo, a fala do André, a fala do Dias da Cruz, vai a favor disso. Um pouquinho que a gente entende de perispírito e um pouquinho que a gente entende dessa organização celular, dá para a gente fazer essa ponte. Mesmo que ela não esteja completa, que não explique todos os detalhes, a minha opinião é que a direção é essa. Não porque o Décio acha, mas porque foi o que foi colocado pelo André Luiz. E André Luiz, para mim, é referência bibliográfica confiável em medicina, né? Então, o desamor seria a perda de continuidade do tecido perispirítico pelo trauma causado pelas ações da alma. Só que quem dá a cotovelada na cara do outro é você que dá a cotovelada na sua própria cara. Né? Não é você batendo no outro. Quando você acha que está agredindo o outro, é você que está sendo agredido. Né? Nós comentamos na reunião na sexta-feira, né, Jônio? É como você tomar o veneno na esperança que o outro morra envenenado. Na hora que você odeia o outro, na hora que você tem raiva do outro, na hora que você quer o mal do outro, você está tomando o veneno e torcendo para ele morrer. Né? E ele pode morrer com o veneno? Com o seu, não. Agora, se você falar para ele que você odeia ele e você passar a odiar ele também, aí você está tomando o seu veneno. Mas cada um morre com o seu próprio veneno. Não dá para você exportar o veneno para o outro. Né? Isso é uma coisa também que a gente percebe dentro da doutrina espírita com alguma rapidez, mas até a gente colocar isso em ação, né? Talvez mais algumas 10 ou 12 encarnações, vamos ver, né? Então, o tecido fisiopsicossomático que o André Luiz coloca lá, seria o quê? Seria esse perispírito, né? Então, o esgarçamento desse tecido leva à perda de contato com as células que deixam de receber o controle sobre a sua multiplicação, diferenciação e posição, ficando à mercê do seu automatismo. E alimentada pela sua própria vitalidade, ela transborda o modelo organizador biológico, tal qual o sangue transborda do vaso que foi rompido por um trauma. Então, é mais ou menos isso que eu imaginei. Quando você tem um vaso, bate, o vaso rompe, o que acontece com o sangue? Ele vaza. Aí você vai ter lá um coágulo que vai formar. Aquele coágulo forma uma bolinha, que é um mecanismo de manutenção do controle, da homeostase, né? Para você continuar vivo. Se você deixar de coagular, qualquer lesãozinha, você morre de hemorragia. Então seria mais ou menos a mesma coisa. Tá? A reparação é a reparação da alma. O corpo físico é o mata-borrão das nossas mazelas. É ele que vai drenar. E a doença muitas vezes é isso. Então,
Então, da mesma forma que se organiza um coágulo para estancar a hemorragia e restabelecer a homeostase, o tumor serviria como um coágulo que pretende reparar a área perispirítica agredida e rota, restabelecendo, por uma espécie de cicatrização, a estrutura perispirítica. Então, às vezes, o teu câncer é a tua cura. O teu câncer é o grande passo, o grande salto que você, às vezes, demorou muitas encarnações para chegar naquele ponto. Eu tive um insight uma vez, vendo uma paciente minha, que eu até coloquei essa história no livro, eu acho. Uma paciente minha, jovem, morrendo de câncer de pâncreas. E eu acompanhei ela por um tempo, e quando ela já estava na UTI, entubada, já na fase final, eu cheguei perto dela, ela olhou para mim e sorriu, com o tubo na boca. E aí que eu me dei conta. Às vezes a gente olha para uma pessoa, uma criança com paralisia cerebral, um mal formado, uma pessoa com uma doença genética, e a gente fala, coitado, né? Isso deve ter aprontado na outra vida. Bom, você não aprontou? E aí eu cheguei à conclusão assim, que ele deve estar melhor que eu. Porque eu não conseguiria segurar a onda que ele está segurando. Eu não conseguiria ter as privações que ele está tendo. O que significa? Que ele ainda deve estar na minha frente na sua evolução. Ele está conseguindo resgatar coisas que eu nem sonho ainda em resgatar. Lá na frente, quem sabe, eu vou conseguir chegar onde ele está agora. E eu olho para ele sentindo pena, coitadinho, né? Deve ser um pecador. Né? E nós somos o quê? Né? Oi? Até o exemplo, né? Muitas vezes. Está te dando o exemplo de dignidade, como essa menina me deu aquele dia. Né? Muito bem. E aí, essa ruptura perispirítica desse tecido fisiopsicossomático vai provocar o tumor. Esse paciente aqui, ele tem uma doença chamada doença de von Recklinghausen. É a doença do homem-elefante. Eu trouxe a imagem para vocês porque não fica muito... Essa imagem que eu trouxe para vocês não fica meio óbvia, como se o perispírito dele tivesse cheio de furinhos, de buracos, e as células vão vazando por esse buraco. Essas células não são malignas, são células benignas. Mas elas estão fora de lugar e fora de função. Não é? Então, será que esse perispírito está íntegro? Provavelmente não. Mas será que é porque ele é uma pessoa muito ruim? Não, porque ele está nessa situação e ele está vivendo neste momento essa prova que com certeza está ensinando para ele alguma coisa importante. Né? Ação e reação. É uma lei divina. Né? Portanto, imutável. O grau da lesão é proporcional ao trauma e é proporcional também ao tempo de recuperação. Então, quanto mais grave a sua lesão perispirítica, o que significa dizer, quanto mais distante da ação de amor for o seu ato, quanto mais desequilibrada for a sua conduta, maior é a força de impacto sobre o perispírito e, portanto, maior o tamanho do estrago no tecido. E o tempo de correção vai ser mais demorado e a gravidade também vai ser maior. Um leve esgarçamento provoca um tumor benigno. Um esgarçamento mais grave, um tumor maligno. Né? E aí a diferença entre as neoplasias benignas e malignas. E essa ruptura, ela pode ser imediata ao trauma ou ela pode ocorrer em dois tempos. Em medicina a gente fala ruptura em dois tempos. Primeiro tem o trauma, forma o aneurisma, mas ele não rompe. Aí depois lá na frente ele rompe e aí a pessoa morre. Então é uma ruptura em dois tempos. Então o trauma pode provocar uma ruptura aguda e aquilo se manifestar imediatamente nessa vida. Ou esse trauma te provocar um esgarçamento que você vai levar para o próximo corpo. E aí no próximo corpo ele se manifesta. E aí seria uma ruptura em dois tempos. Então, com uma fragilização inicial desse tecido, você pode romper ele mais precocemente ou mais tarde. Né? Vai depender de todos os fatores que estão envolvidos ali. Inclusive os fatores ambientais, fatores genéticos, etc. Tá? Então, os fatores predisponentes vezes os fatores desencadeantes, que é o que vai provocar ou não o aparecimento da doença. Quem são esses fatores? Os fatores espirituais, que você trouxe da outra vida, a estrutura do seu perispírito, né, nesse momento, o seu grau de consciência sobre isso,
que é aquela história, né? Se eu passei uma vida inteira matando todo mundo com uma facada no coração, quando eu encarnar de novo, eu posso nascer com uma malformação cardíaca, ou eu posso nascer cirurgião cardíaco e consertar o coração dos outros. É pelo amor ou pela dor, né? O que é que vai determinar isso? O meu grau de culpa. Como eu me sinto em relação a isso? Se eu me sinto responsável e vou ter uma ação proativa de trabalho, então eu vou lá e vou ser cirurgião. Agora, se a minha reação é de culpa, de lamentação, então eu vou nascer mal formado, né? E aí você tem os oncogenes, que a gente falou, os hábitos, né? Fala assim, eu sou um espírito exemplar, né? Eu estudo, faço todas as reuniões de estudo, tomo passe, então eu posso fumar que não vou ter câncer. Bom, se você acha que você é um espírito exemplar, você já está mal na fita. É a ausência de consciência isso, né? Tá faltando um pouquinho de noção de realidade para você. E ainda você achar que pode agredir o teu corpo, que não vai acontecer nada, isso também é sinal de ignorância, né? Então tem que parar para pensar. Os fatores ambientais, né? Poluição, né? Uma série se onde você está tem muito cálcio na água, você pode ter mais cálculo de rim. Quer dizer, o ambiente ele gera algumas como fator predisponente ou desencadeante de algumas situações. E os infecciosos, né? Eu acredito, pelo número de Aedes aegypti que a gente vê viajando por aí, que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, entrou em contato com a dengue. Só que alguns manifestaram a doença de uma maneira clássica, tiveram que ir para o hospital, outros ficaram com mal-estar e melhoraram, e outros não sentiram nada. Qual foi a diferença? A diferença foi a maneira como você lidou com aquele agente infeccioso. Se você está feliz, está em harmonia, a sua imunidade é boa, você dá conta dos agentes infecciosos e não fica doente. E se a sua imunidade cai, qualquer vírusinho derruba você na cama, né? Então é assim que funciona. Quando o doente, porém, adota um comportamento favorável a si mesmo, as forças físicas encontram sólido apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda responde à influência organizadora do tecido adjacente. Então, se você traz um esgarçamento do passado, e aí você ainda não conseguiu corrigir o esgarçamento, mas já está ali serzindo, né? Que chama? Então, às vezes vai dar um tumorzinho, mas já não é nem um tumor maligno, é um tumor benigno. Faz um pelotinho lá, você vai no cirurgião, ele tira para você e resolve. Né? Mas isso tudo depende de quem? De você, da sua alma, né? Então, nossas ações atuais podem provocar o esgarçamento do tecido perispirítico, ou então prevenir rupturas em esgarçamentos pretéritos, restituindo lesões do passado. Mesmo que eu encarnei com um problema no meu perispírito, se eu corrijo a minha postura, a minha forma de ver, eu não vou ter que passar por aquilo. Não é lei de talião, não, gente. Não é pão, pão, queijo, queijo, olho por olho, dente por dente. A gente tem que se livrar desse modelo de Deus punitivo, vingativo. Não é nada disso. A notícia que o Espiritismo nos traz é bem o contrário. Por isso que é o Consolador. Então ninguém aqui precisa ser temente a Deus. Porque ter medo, a gente tem medo de coisas ruins. Alguém que ame a gente, infinitamente bom e justo, não pode ser temido. Tem que ser amado, né? Então a conclusão que a gente chega é essa. Que as neoplasias não são castigos ou punições divinas. São processos de reconstrução da nossa estrutura espiritual. Assim como a coagulação impede a exsanguinação e dá início ao processo de cicatrização dos tecidos após um trauma e lesão dos mesmos. Então, muitas vezes, esse câncer veio para estancar uma hemorragia de fluidos, de energia, que foram provocadas por uma ruptura que você gerou pela sua improvidência, pela sua ignorância, às vezes, pela sua forma de ver e de viver a sua vida. Então, o caminho qual que é? Orai e vigiai. A gente já sabe como é que tem que fazer, mas a gente ainda não sente, né? O aprendizado, ele primeiro é um aprendizado racional. Primeiro a gente entende como é que as coisas funcionam. Por isso, a vantagem da fé raciocinada. Ela não te pede para aceitar aquilo, ela te explica por quê.
E aí você entende. Eu acho que nós estamos nesse ponto. Se fosse só isso, a gente já era tudo anjinho aqui. Já tinha todo mundo desencarnado, não precisava mais estar aqui. Né? Mas não, a gente ainda está claudicando, a gente fica ainda tropeçando nas nossas dificuldades. Por quê? Porque a gente sabe, mas não sente. A gente sabe que não pode falar mal. Mas sabe como é que é? Toma um cafezinho. A vizinha também não ajuda, né? Ela só faz bobagem. Você acaba falando mal. Né? Vai para o centro espírita com uma aura gigantesca, 3 quilômetros. O cara te fecha e você, ô irmão, vai com Deus. Aí saiu do centro espírita, tomou a mesma fechada, você já não manda ele para o nosso lar, né? Você já manda ele para outro canto. Né? Então é assim, a gente ainda tem essa dificuldade. Então qual é o segredo? Bom, já que a gente sabe, a gente precisa prestar atenção. E todas as vezes que a gente estiver escorregando, né, a gente tentar se colocar no lugar. Então já me falaram isso lá em Goiânia, né, que eu falei sobre isso lá. Não é orai e vigiai. Vigiai e orai. Você vigia para não cair no erro. Se caiu, vamos orar, né, gente? Porque não tem outro jeito por enquanto, né? Mas esse é o caminho. Então nós já estamos bem na fita, porque a gente já sabe o que tem que fazer. O próximo passo é pôr em prática, né? E isso a gente vai conseguir com treino, esforço. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. A boa notícia é que já temos um 1%, né? Gente, muito obrigado.